Boa noite a todos primeiro. Tá? É um prazer estar com vocês aqui. Eu fico feliz porque é um privilégio a gente trazer reflexões sobre a doutrina, sobre a vida de Jesus. E eu sempre faço isso com muita alegria, essas aulas que a gente dá pela aliança, pela doutrina. Eu estou gravando, primeiro porque eu gosto de ter minhas aulas gravadas para fazer coleção, faço coleção de aula. Tem gente que coleciona muita coisa, eu coleciono aula gravada. E depois também porque eu deixo disponível para quem quiser dar uma revisada na aula, de acordo com o dirigente, é possível, né? Só que o link fica privado. Eu não costumo gravar a parte de temas, nem nada dessas coisas, porque eu acho meio privado, eu gravo só a aula mesmo. Bem, vamos lá, né? A aula hoje é bastante interessante porque é sobre o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. E é muita informação, muito conhecimento colocado ali. Se a gente fizer uma leitura rasa do Sermão do Monte, escapa um monte de coisa. Mas se a gente lê com cuidado, com olhos de ver, e depois da que a gente tem uma certa experiência, um certo conhecimento, você descobre um monte de coisas que, a princípio, a gente não via. Mas isso vem com a maturidade, com a expansão de consciência, com a vivência. Eu vou colocar alguma coisa para vocês e espero despertar a semente de tanto motivar vocês para que vocês consigam praticar aquilo que Jesus ensinou, como também procurem mais informações a respeito desse sermão. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar, então, a conversar sobre o Sermão do Monte. Vou mudar isso aqui de lugar. Tá. Então, o Sermão do Monte são aulas 50, 51, 52 e 53. Como eu vou dar essa aula e a próxima, eu já montei uma apresentação já com o conteúdo das duas aulas. Essa apresentação depois eu vou passar para a Márcia e aí ela, no devido momento, ela passa para vocês. Então, vamos avançar. Primeiro vamos entender o conceito de sermão, né? Sermão é um discurso que você professa em diferentes situações. Normalmente, esse discurso tem caráter religioso. Então, não necessariamente, mas normalmente ele tem o discurso tem um caráter religioso, um caráter moral e ético, mas nem sempre. No caso desse sermão de Jesus, tem um caráter totalmente moral e ético. Não é um discurso religioso, mas é um discurso de sabedoria. Bem, só para ficar claro, Jesus não criou nenhuma religião. A religião foi algo criado pelos homens, né? Todos esses avatares do divino que passaram pelo planeta Terra, nós conhecemos Jesus, mas tem outros, né? Tem o Krishna, tem o Buda, tem o Maomé, enfim, existem vários espíritos que aqui, quando encarnados, serviram de avatar, ou de intérprete, ou de tradutor, né, de conhecimentos divinos e trouxeram para a humanidade. Nós do Ocidente conhecemos Jesus, mas existem outros. Agora, daquilo que eu conheço, Jesus realmente é o que nos traz uma forma mais ampla, né, ao conhecimento, à visão, ao caminho. Bem, contexto histórico, né, desse sermão. Antes de iniciar a sua vida pública, fez Jesus 40 dias de silêncio e meditação no deserto. E a primeira mensagem que dirigiu ao povo é o chamado Sermão da Montanha. Isso foi do lado do lago de Genezaré, que também é conhecido como Lago da Galileia. Então, Jesus, quando ele começou a sua vida pública, a sua missão missionária, de levar a mensagem, os ensinamentos que nós temos hoje, ele começou por volta dos 30 anos, foi batizado por João Batista, e depois desse batismo, ele foi para o deserto,
deserto da Síria, ficou lá 40 dias jejuando, retornou para se despedir do primo, João Batista era primo dele, e aí ele começou a formar seu discipulado. Né? Começou com o André, irmão de Pedro, e com o João, irmão do Tiago Maior. Aí ele foi lá para Betsaida, para Cafarnaum, Nazaré, e foi, né, à medida que ele fazia esse caminho, ele foi atraindo a atenção de várias pessoas e convidando outras para o seguir como discípulo. E foi nesse contexto, quando ele já estava formando o seu discipulado, quando ele estava com vários seguidores, é que no topo de um monte, de uma elevação próximo ao lago de Genezaré, né, do Lago da Galileia, que ele proferiu esse discurso, esse sermão. Na verdade, um dos primeiros atos públicos dele. E é muito conhecido até por outras religiões, né? Ele é conhecido e estudado. Logo no início vem as 8 beatitudes, onde o mestre proclama felizes precisamente aqueles que o mundo considera infelizes, os pobres, os puros, os mansos, sofredores. Na verdade, essas 8 beatitudes uma escala de nível de elevação espiritual. Isso não está, isso que eu estou colocando não está na Bíblia, não está colocado de maneira clara em outros livros, mas em várias escolas iniciáticas estuda-se o Sermão da Montanha, principalmente as bem-aventuranças, porque está bem claro ali, né, no nível aprofundado de leitura, que aquilo são níveis de elevação do espírito. Estão colocados nesse slide 8 beatitudes, mas vocês podem encontrar em outras literaturas 9 bem-aventuranças. Porque 9 bem-aventuranças. Só que a última bem-aventurança são bem-aventuranças de perseguição. Uma, bem-aventurados os que sofrem por causa do amor e da justiça, e a última, bem-aventurados os que são perseguidos pela minha palavra. Então, essas duas bem-aventuranças existem lugares que consideram como uma. No contexto da nossa doutrina, normalmente a gente estuda como sendo 8 bem-aventuranças. Ou seja, essas duas bem-aventuranças de perseguição, a gente considera uma única. Mas as 7 primeiras bem-aventuranças são iguais. Muda muito a questão da tradução. Né? Só que no nosso país existem mais de 200 traduções provenientes do latim ou do grego, algumas do próprio de hebraico também. Então, vocês podem encontrar diversas passagens da Bíblia, em mais específico desse sermão, escritos de forma diferente. Isso interfere no estudo, interfere na interpretação, interfere na mensagem. Por isso, né, existem as leituras rasas e as leituras mais aprofundadas, porque Jesus falava muito através de símbolos, de metáforas. E ele fazia assim porque ele conseguia atingir diversos níveis de ouvintes, desde aquele mais simples até aquele com mais conhecimento, com mais cultura, entenderia o que ficaria, sendo que aquele que tivesse a consciência, não necessariamente a maior cultura, mas a consciência maior, ia entender de uma maneira mais plena, mais completa a informação que ele está dando. Ou seja, independente do nível cultural da pessoa, o entendimento de tudo que Jesus falou, não só do Sermão da Montanha, ela entende, mesmo que ela não tenha um nível cultural elevado. Que o que importa ali é o símbolo, a metáfora. Então, aí, de acordo com a consciência, você consegue interpretar. Gandhi, né, que viveu no século passado e em vários aspectos, não em todos, né, porque ninguém é perfeito, uma grande referência para quem quer se refinar em espírito, melhorar em espírito, colocou de uma maneira bem forte o que era o Sermão da Montanha para ele. Essa frase é bem conhecida. Se perdessem todos os livros sacros da humanidade,
e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Em alguns livros, às vezes ele vem colocado lá se perdesse todos os livros da Bíblia. Eu já vi também em outras traduções colocado se perdessem todos os livros. Mas, de novo, é tradução. Mas é muito forte o que ele está colocando. Quer dizer, mesmo se eu perdesse o Alcorão, o Bhagavad Gita, os livros, né, sacros de cada religião, os livros sagrados de cada religião, se sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque, de forma prática, o Sermão da Montanha condensa toda a filosofia oriental, e estou envolvendo aí budismo e hinduísmo, e a filosofia ocidental. O que deixa bastante instigado os exegetas do Novo Testamento do nível de conhecimento que tinha Jesus. Né? Se a gente vê Jesus como um homem normal, que teve que ser educado, e ele foi bem educado, porque ele não nasceu sabendo tudo. Né? Ele, à medida que ele amadurecia, com certeza, em nível de conexão com a espiritualidade, ele intuía muitas coisas. Mas ele, com certeza, fez escolas. Né? E a gente imaginar que naquela época, no máximo 10% sabia ler e escrever, e Jesus, em diversos momentos dos evangelhos, fica claro que ele tinha uma formação muito elevada para a época, ou seja, acredita-se que ele tenha feito, tenha estudado por um determinado tempo, talvez 10 anos, talvez 15 anos, em escolas farisaicas na época. Ou seja, naquela entrevista que ele fez aos 12 anos, que todo judeu fazia, é aquela passagem da Bíblia onde os pais de Jesus vão até o Templo de Jerusalém, que ficava em Jerusalém. Era uma viagem de 5 dias, de 150 quilômetros de Nazaré até Jerusalém, mas como todo judeu tem que ir 3 vezes, né, pelo menos é o que diz a Torá, 3 vezes para Jerusalém para contemplar Yahvé, que seria a Páscoa, fuga ou o Êxodo, né, a fuga lá do Egito, mais a festa da semana, que é a festa da Pentecostes, né, para os cristãos, e depois mais a festa da colheita, que é a festa do tabernáculo em outubro. Então, essas 3 vezes o judeu tinha que ir, né, o judeu da época tinha que ir para Jerusalém. E aos 12 anos, Jesus foi, junto com os pais, para lá. Ele foi entrevistado pelos mestres, isso é narrado nos evangelhos, só que na volta os pais notaram a ausência, a falta dele, retornaram e viram ele lá no meio de anciões conversando. Na verdade, historicamente, o que se tem é que todo garoto, quando completava 12 anos, se a família quisesse, era uma coisa opcional, mas normalmente todas queriam, porque a única forma de um garoto cuja família não tivesse distinção, não tivesse é, propriedades, não tivesse bens, a única forma de ascensão na sociedade na época era através, né, dessa entrevista. Porque quem fazia parte da alta sociedade era um fariseu, que era um dono de grandes propriedades em torno de Jerusalém, em toda a Palestina na época, em toda a Judéia, Galiléia, ou eram saduceus, que ou eram esses saduceus ou eram sacerdotes do templo ou eram descendentes de sacerdotes e tinham negócios também no templo. A maioria deles tinham barracas para fazer comercializar animais para as oferendas, incenso, produtos agrícolas, ou seja, no interior do templo, que era uma comunidade de alguns judeus ortodoxos, se fazia comércio, era na verdade uma espécie de shopping. Né? Até câmbio de moeda tinha lá barracas de câmbio. E a maioria dessas barracas, os proprietários, né, eram saduceus, que colocavam pessoas para cuidar dessas barracas. Então,
para você ter uma elevação de nível, você necessariamente, né, você precisava passar nessa entrevista. Então, os garotos, a partir dos 5, 6 anos de idade, já começavam a estudar a Torá, para que quando chegasse essa época dos 12 anos, eles tivessem um conhecimento adequado para ser um dos escolhidos, os mestres, para fazer parte da, das escolas farisaicas. Ou seja, quem quisesse virar um fariseu e ter destaque, um caminho que eles tinham era ser escolhido nessa entrevista e para fazer a escola farisaica e, com isso, ser um rabi. Porque o rabi, se ele tivesse família, ele ficava em Jerusalém mesmo, ou nas suas terras. Se ele não tivesse, ele ia para uma cidade menor, e o rabi era uma espécie de prefeito, de juiz, de médico da região. Então, ele se dava bem, né? E na escola farisaica, que era a universidade judaica da época, estudava-se de tudo. Estudava-se idiomas, estudava-se métodos de cura, línguas, a história, enfim, uma série de coisas. E Jesus sabia ler e escrever e tinha autoridade para, em qualquer sinagoga, ler a Torá. Então, e era chamado de rabi, em várias partes da Bíblia ele é chamado de rabi. Ou seja, para ganhar esse título, ele tinha que ter sido estudado nas escolas farisaicas. Normalmente, a idade máxima que podia ficar até lá era com 30 anos. Tinha uns que alguns saíram mais cedo. Paulo de Tarso fez essa escola também. Enfim, tem que fazer essa escola. E Jesus tinha esse conhecimento para se chamar de rabi e poder ter essa autoridade de chegar numa sinagoga e ler e interpretar a Torá. E Jesus não sabia só o aramaico e o hebraico, não. Com certeza ele sabia o latim, que a Torá na época estava escrita em alguns livros em hebraico e outros livros em aramaico. Mas ele com certeza sabia o latim e o grego também, porque na viagem que ele fez para Jerusalém, ele levou seus discípulos até as cidades gregas, né, que estavam do lado numa região dominada por Roma, as 10 cidades gregas, e também levou ele para a região da Fenícia. Duas regiões pagãs que cultuavam múltiplos deuses, né, o Baal, Maloque, enfim, El, Astarô, né, enfim, cidades que cultuavam crenças, que tinham crenças politeístas, e ele levou os seus discípulos na última viagem dele para conhecer essas regiões, justamente para que eles tivessem, né, quando apóstolos, prepararam uma ideia de como que era uma cidade não judaica, uma cidade totalmente estranha à cultura do povo judeu. Ou seja, Jesus já estava preparando seus discípulos para o apostolado, quando ele fez a última viagem para Jerusalém. Então, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem que Jesus tinha uma formação, né, bastante forte, né, uma formação cultural da época, e tanto que ele também provavelmente foi um essênio. Por exemplo, a última ceia era uma cerimônia essênia. Você repartir pão e vinho, da forma como é contada na Bíblia, aquela cerimônia é uma cerimônia essênia, de mestres. Então, Jesus com certeza teve formação farisaica, teve formação essênica, se quiçá não uma outra escola de mística também. Porque várias coisas que ele coloca no Sermão da Montanha, você encontra paralelo em livros mais antigos, em livros de origem budista. Buda viveu antes de Jesus, por 600, 700 anos antes de Jesus, e também na cultura hinduísta, que os Vedas, o Bhagavad-gita, o Vedanta, são conceitos, livros que vêm 3.000 anos antes de Jesus. E Jesus ele coloca vários conceitos no Sermão da Montanha que não são invenção dele. Ele só traduz, ele só traz para uma visão
que mesmo os budistas, hinduístas, ficam admirados da clareza que tem as informações. Eu pretendo, na aula de hoje e na próxima aula, trazer um pouco dessa visão de Jesus, não ficar só na superfície, como normalmente a gente fica quando faz essa leitura, né? E fazer uma leitura de maneira isenta, sem igrejismos, né? Sem qualquer dogmatismo, fazer uma coisa bem séria, porque é muita informação e muito levar para a nossa vida como parâmetro, como referência de caminhada espiritual. Então, Gandhi, quando colocou essa frase, do jeito que está colocado aqui, é porque Gandhi era um filósofo, era um estudioso, e ele realmente deve ter falado isso de coração, porque qualquer um que, que, que lê com profundidade é uma coisa de tocar mesmo, de tocar o coração. Como esse homem era sábio, Jesus, né? Como ele era sábio. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que, assim, sabedoria não é uma coisa fácil de se conseguir. Então, a gente tem pessoas que acham que você conseguir sabedoria, você precisa fazer N faculdades, mestrado, doutorado, livre-docência, você tem que ter feito vários cursos livres, viajado pelo mundo, ver N vídeos, enfim, para participar de conferências. Isso não traz sabedoria. Isso traz conhecimento. Conhecimento não, nem é conhecimento, diria. Isso traz informação, acúmulo de dados, coleção de dados. Então, os N cursos, livros, coisas que nós participamos, isso traz informação. É informação que é coleção de dados, só. Para ser conhecimento, eu preciso dessa informação, processar, refletir sobre ela para que ela vire conhecimento. Jesus tinha esse conhecimento. E para virar sabedoria, que Jesus também tinha, eu tenho que pegar esse conhecimento e colocá-lo de uma forma prática, para o bem da humanidade, não para o meu bem. Isso é sabedoria. É você fazer uso para o bem do conhecimento que você tem. E o conhecimento você ganha processando as informações que nós adquirimos nos diversos cursos, livros, vídeos que nós vemos e ouvimos. Jesus tinha isso. Bem, aqui nesse quadro eu trago um resumo, né, do que tem no Sermão da Montanha. Então nós temos a primeira parte, bem-aventuranças, que eu vou tratar na aula de hoje. Então tem aí as 8 bem-aventuranças. E aí, na próxima aula, eu vou concluir as bem-aventuranças e vou falar dessas duas máximas aqui, o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E essa terceira parte aqui, que também são mais ensinamentos de Jesus. Não vim destruir a lei dos profetas, que nós devemos reconciliar com adversários, enfim. Né? Quer dizer, se a gente lê literalmente, se o teu olho é causa de queda, arranque-o. Eu não quis dizer isso. É muito profundo isso aqui. Né? Se alguém te ferir a face esquerda, ofereça também a direita. Ele, literalmente, não é isso que ele quis dizer. Mas teu domínio disso aqui significa que você estaria no 5º nível de evolução espiritual. Muito difícil isso aqui. Tem a ver com a 5ª bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos. Né? Então, tem muita informação. E ainda tem, gente, a parte 4, a parte 5, a parte 6. Leiam, né? Espero que motive vocês a lerem o Sermão da Montanha. Ele vale mais que a maioria dos livros que vocês já leram, da quantidade de informação que tem ali. Né? Uma leitura rasa, ao pé da letra, você não vê muita coisa assim, né? Isso é intuitivo. Mas se você se aprofundar, procurar entender a simbologia, as metáforas utilizadas, de acordo com o seu nível de consciência, com o seu nível de entendimento, você descobre coisas fantásticas. Bem, ele começa com essa aqui, ó.
né? Seria a primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados, né, os pobres de espírito. Aqui, nessa tradução aqui, eu coloquei diferente, até para vocês verem que tem diferença. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Numa outra tradução, ficaria assim: bem-aventurados os pobres de espírito, que é a tradução mais utilizada, porque deles é o reino dos céus. Nessa tradução aí já substituíram a palavra pobre por humilde, mas o significado é um pouco mais amplo. Então nós temos que entender o seguinte: existem lá as 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que são perseguidos. Tem lá as 8 bem-aventuranças. Cada uma dessa bem-aventurança, nós podemos trabalhar ela de maneira simultânea. E normalmente trabalhamos umas mais que as outras, mesmo que de maneira inconsciente. Mesmo que você não saiba das 8 bem-aventuranças, você acaba trabalhando, se você tem essa preocupação em ser melhor em espírito. E pelo fato de vocês estarem aqui fazendo a escola, de estarem envolvidos nessa egrégora, nessa ideia, nesse conceito de mais ser, porque é isso que nós estamos trabalhando, em mais ser. Ou seja, nós não estamos preocupados só em mais ter, porque eu posso ter hoje e não ter amanhã. O que eu tenho podem me tirar. Agora, o que você é, ninguém pode tirar, porque o que é não deixa de ser. Ou seja, podem, né, lhe tirar, nos tirar carro, casa, dinheiro, mulher, enfim, ou homem, tirar o que for de nós. Mas o que nós conhecemos, nem nos matando a pessoa consegue tirar. E isso é o ser. O que nós somos, nem nos matando conseguem nos tirar. E com o conhecimento, com o ser, eu consigo tudo de novo. Eu consigo o carro, a casa, a constituir a família, mais dinheiro. Então, o ser que é importante. E o ser, que somos nós, o espírito, nós precisamos trabalhar, educar esse ser para ele mais ser. Nossa evolução, nós fazemos no ser e no ter. Então, nós podemos evoluir na luz e na sombra. Então, existe, igual lá na Guerra nas Estrelas, existe o lado negro da força, o lado da sombra. E tanto aqui como encarnados, como nos plano astral, mental, nós evoluímos na sombra e na luz. Nós nunca retroagimos, nós sempre evoluímos. Ou seja, eu quero dizer que existem espíritos que estão na sombra, evoluidíssimos intelectualmente, em termos de consciência, de conhecimento, e não muito evoluídos moralmente. Por quê? Eles evoluem na capacidade do ter, eles gostam de ter poder, de ter espíritos subalternos, de ter matéria, porque no plano astral e mental você também cria as coisas, existem mundos lá que são criados com as matérias dos respectivos planos, igual aqui. Aqui, nesse plano que nós somos, que nós existimos, nós, homens encarnados no plano físico, construímos todo um mundo diferente. Tudo que nós estamos aqui, o nosso smartphone, o nosso notebook, a mesa que nós estamos sentados, ou a cama em que nós estamos, a nossa TV, livros, tudo isso é criação humana. Nasceu na mente humana e nós plasmamos nesse mundo físico, né, usando o material desse plano físico. Quando nós estamos no astral, no mental, no consciencial, no búdico, quando nós estamos nos outros planos evolutivos do espírito, nós também construímos o nosso mundo com a matéria daquele mundo, de acordo com o nível de consciência que nós temos. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Então, quando nós temos essa consciência de evoluir no ter, do mais ter,
eu quero ter poder, eu quero ter essas coisas, eu quero ter essas pessoas, nós estamos evoluindo na sombra. Nós estamos ganhando conhecimento intelectual, consciência intelectual, mas não necessariamente moral. Quando nós já pensamos, temos mais a preocupação em ser e não no ter, aí nós estamos evoluindo na luz. A maioria dos espíritos, né, evoluem na luz e na sombra, eles ficam zigue-zagueando, ficam um tempo na sombra, depois na outra encarnação vai na luz, né? Enfim. Só que o caminho para o reino de Deus não é um local físico, no espaço e no tempo, é um estado de consciência. O caminho para o reino de Deus, nós só vamos conseguir quando estivermos plenamente na luz. Enquanto nós estivermos dessa, hora eu fico na luz, a hora eu fico na sombra, porque a luz está me cegando, a luz está me incomodando e eu quero ter. Enquanto eu tiver essa questão de ter escravos espirituais, de ter controle sobre outros espíritos, de ter controle sobre a matéria do plano em que eu estou no ter. Mas não dá para ficar só no ter. Eu também desenvolvo o ser. Quando eu estou na luz, eu estou evoluindo no ser. Mas eu não deixo de ter. O que eu preciso, eu consigo me completar, estar no reino de Deus, quando eu só pensar no ser. O ter, para mim, eu posso até ter, mas não faz diferença. Quando eu conseguir desvincular o ter, aí eu sou, de forma plena. E aí eu estou em comunhão com o divino, estou em ressonância com o divino. Eu sinto a presença do Pai em mim e em tudo que me cerca. No mais simples animal, no mais simples vegetal, mesmo na matéria que eu julgo estar inanimada, eu sinto a presença do divino. Aí eu estarei em comunhão com o divino, aí eu estarei no reino de Deus. É um estado de consciência. E nós ainda, até pelo fato de estarmos encarnados aqui, estamos, de certa forma, longe de conseguir isso. Mas nós já evoluímos muito como espíritos. Né? Nós fomos emanações do divino, o divino se manifesta criando, ele não é um relojoeiro cego, criou o mundo e se afastou, não, ele criou o mundo com suas leis e continua criando. As galáxias continuam sendo criadas, as estrelas, os sistemas solares, os planetas, os seres vivos, em todo o universo. Então, o nosso Deus é um Deus vivo, divino, e ele se manifesta através da criação e suas leis. E ele não interfere nessas leis. As leis estão aí. Se nós, como espíritos conscientes, nos alinharmos, nos sintonizarmos com essas leis, nos damos bem. Se nós não nos alinharmos, nos damos mal. Então, se eu pular de um prédio de 10 andares, eu vou cair e vou me machucar. Provavelmente vou desencarnar. Porque eu não me alinhei com a lei divina. As leis físicas, as leis da natureza, são leis de Deus. E nem o divino, né, muda suas leis, porque se ele mudasse as suas leis, ele estaria sendo injusto. A lei valeu para esse grupo de pessoas e não vale para aquela outra. A lei valeu até esse instante, mas agora não vale mais, ou vale de maneira diferente. Então as leis são imutáveis, até porque o divino é perfeito. Então as leis não podem mudar simplesmente porque nós queremos ou porque nós oramos. As leis existem. E na evolução do ser e do ter, essas leis nos pegam de forma plena, quer queiramos, quer não. E nós, como eu comentei, nós evoluímos na luz e na sombra o tempo todo. Então, nós aqui como encarnados, às vezes nós estamos no mesmo dia, inclusive, na luz, depois de algumas horas estamos na sombra, no Lago Negro da Força. Só porque a gente ouviu alguém falando algo de nós e nós julgamos. Às vezes é porque é um julgamento, pode até ser um julgamento correto, mas nós julgamos que aquela fala foi ofensiva. Agora, mesmo que ela tenha sido ofensiva, eu não posso me deixar afetar pela fala. Porque se eu tiver um nível evolucional adequado, eu sou inabalável e inatingível. Porque eu não sou
o que está aqui. Eu estou usando essa máquina biológica. E eu não preciso ser validado por ninguém. Mas, normalmente, nós, falhos, acabamos nos magoando, nos incomodando com esses tipos de coisa. E isso é por causa do nosso ego, que se manifesta de diferentes maneiras, mas esse ego é a prova cabal que nós precisamos nos educar trabalhando esse eu menor. O que Jesus coloca nas 8 bem-aventuranças é como nós podemos entender a evolução espiritual do nível de ser. Quem quer realmente evoluir, se você tiver a consciência das bem-aventuranças, fica mais fácil. Porque aí você deixa de evoluir de maneira inconsciente e começa a evoluir de forma consciente. Porque eu sei as bem-aventuranças, então eu vou trabalhar em todas. Agora tem um detalhe, eu não consigo dominar uma enquanto eu não dominar a bem-aventurança anterior. Eu trabalho todas. Mas eu não consigo dominar, por exemplo, a segunda bem-aventurança se eu não tiver dominado a primeira bem-aventurança. E a primeira bem-aventurança é essa que está no slide. Bem-aventurados os humildes de espíritos, aqueles que se reconhecem no pecado, não no pecado cristão, mas no pecado de ser limitado, de ter defeitos, de ser imperfeito, que pode melhorar. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que reconhecem as suas limitações como espírito, que precisam trabalhar o seu espírito, porque eles têm consciência que eles podem ser ricos de espírito. Então, quem tem essa consciência, de verdade, não é só retórica, não, mas daquele que realmente tem consciência das suas limitações de espírito, o quão limitado, o quão defeituoso, pecador no sentido de erro, é mais fácil é ele ver o reino de Deus. Porque é dele o reino. Ele vai conseguir ver, sentir, perceber, porque ele reconhece as suas limitações. Não é fácil, porque, de novo, o nosso eu menor nos coloca como centro do universo. Nos faz, por exemplo, ser intolerantes. Porque nós tendemos a achar que nosso jeito é o melhor jeito, que o jeito do outro é errado. Porque eu sei o jeito certo de fazer as coisas. O ego nos faz ser impacientes. Eu não aceito o tempo do outro ser, o meu tempo é melhor. E o pior, normalmente nós somos intolerantes e impacientes. Achamos que o nosso jeito e o nosso tempo é o certo. Manifestação do eu menor. Nós nos julgamos, de uma certa forma, especiais no universo. Nós nos achamos, de certa forma, que o divino colocou o dedinho em nós e disse: esse é o cara, essa é a garota. Ele, de alguma forma, é especial. Nos torna orgulhosos. Faz pensar que nós somos a última bolacha do pacote, de alguma forma. O medo, por exemplo, de falar em público é prova do nosso orgulho. A gente se acha tão melhor que a gente quer que as pessoas vejam isso, sintam isso que a gente sente. E aí a gente tem medo de, quando falar, as pessoas perceberem que nós não somos o que nós achamos que somos. Orgulho. Medo de falar em público, de ficar vermelho, de gaguejar, é orgulho. Ou vaidade, que é o oposto. Nós somos tão especiais que as pessoas têm que nos amar.
tem que gostar da gente. Aí a gente faz academia, faz dieta, regime, faz cirurgia disso, cirurgia daquilo. Para quê? Para ser notado, para ser querido, para ser observado, ser elogiado pelos outros. Orgulho, excesso de amor. Eu me amo tanto que vocês têm que me amar também. Eu me amo tanto que eu sou especial. Eu me julgo melhor que vocês. A vaidade. Eu me amo pouco. Então eu procuro meios de fazer com que vocês me deem o amor que eu não tenho. Eu tenho que estar em equilíbrio. Eu tenho que ser orgulhoso e eu tenho que ser vaidoso, mas no equilíbrio. Porque eu me orgulhar de algo que eu conquistei, orgulhar de um filho, orgulhar de uma empresa que eu montei, de algo grande que eu fiz, que seja bom, isso não é ruim. Eu ser vaidoso e cuidar do meu corpo, que é meu templo de manifestação, me manter higienizado, bem apresentável, isso não é ruim. O ruim é quando é exagero. Quando você faz pelos outros, ou quando você diz que não precisa dos outros para algo. Mas isso é o eu de novo. O eu menor que se julga especial e nos faz ser orgulhosos ou vaidosos. Arrogantes, eu sei o certo, você não sabe de nada, fica quieto. Eu de novo, isso é meu. Eu de novo. A gente acha que o mundo é nosso, que o mundo foi feito para nós, que as pessoas foram feitas para nós. Tudo manifestação do eu menor, do ego. O ego se manifesta de diferentes maneiras. Enquanto nós não reconhecermos e não dominarmos, não educarmos o eu menor, nós vamos estar amarrados nessa bem-aventurança. A gente está trabalhando nas outras, mas a gente não domina essa. É trabalho para uma vida? Não, para muitas vidas. Você dominar o seu eu menor. De alguém te elogiar e você, de alguma maneira, não se sentir vaidoso ou orgulhoso, em excesso. De você ser criticado e não se magoar, não se irritar, não aceitar crítica na boa. Bem-aventurados os humildes, os puros. Humildes não, desculpa. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus. A criança, ela está muito próxima do plano astral, porque ela acabou de encarnar. Então, o eu maior dela, que é o eu verdadeiro, ele está prevalecendo sobre o eu menor. À medida que a idade vai avançando, o eu menor vai crescendo e vai diminuindo o eu maior. Por isso que quando a gente chega aí com 20, 30, 40, 50 anos, o eu menor está escondidinho lá, porque o eu menor controla tudo. Bem-aventurados os humildes, porque quem é desapegado da matéria e dá mais importância ao seu aprimoramento espiritual, é humilde de espírito, quem é simples, modesto, com pureza de coração e humilde de espírito, na verdade é isso, né? É proibido eu ter dois carros, ou ter um carro, ou ter uma casa, ou ter duas casas, ou ter propriedade. Não! O ser humilde, o ser pobre de espírito, não tem a ver com você, com a quantidade de bens materiais que você tem. Tem a ver da sua conexão, da sua âncora que você tem com esses bens materiais. Se você sofre por esses bens materiais, se você sofre por apego às pessoas, que as pessoas também a gente tem que encarar como bens materiais, tá errado. Você não se sente pobre de espírito, você não se sente humilde. Porque você está enraizado, você tem apego à matéria.
Você tem apego à matéria. Nós precisamos nos desvencilhar disso. Eu posso ter 2 carros. O que eu não devo é ostentar, o que eu não devo é ter luxo, o que eu não devo é ter orgulho ou vaidade por ter 2 carros. Se eu tiver precisar dos 2 carros, está justificado. Porque se eu estiver muito enraizado com a matéria, na hora que eu faço a passagem de vez para o mundo astral, por causa dessas presilhas que eu deixei, eu vou sofrer bastante no astral. Eu vou ficar, que é comum isso acontecer, dezenas de anos para conseguir, do nosso tempo, para conseguir me livrar dessas amarras. Porque eu estou tão enraizado aos carros, às casas, ao dinheiro, aos bens mas que eu tenho. Eu estou tão enraizado às pessoas, à minha esposa, aos meus filhos, ao meu cachorrinho. Estou tão enraizado também nos espíritos encarnados, que quando eu faço a passagem, eu sonho que nada mudou. Eu continuo indo trabalhar, eu continuo na escola, eu continuo tendo a minha casa, minha esposa, meus filhos, meus cachorrinhos, meus carros, minha empresa. Eu sonho que está tudo normal. Aí, como é sonho, às vezes acontece algo de errado, aí eu acordo. Isso no astral. Aí eu percebo, era sonho. Aí eu sofro, choro, lamento. Não vou ver mais minha esposa, não tenho mais meu carro, meus bens, meus filhos. E aí você sofre tanto, e você está tão apegado, que você quer voltar a dormir e sonhar que está vivo, que nada mudou. Aí você volta a dormir, volta a sonhar que está tudo normal. Aí você está feliz da vida, tem mulher, tem problema. Você sonha que está vivo, encarnado. Mas, de novo, pinta algum probleminha, você acorda. Aí quando você acorda, de novo, você sofre, se lamenta. E quer dormir de novo para sonhar que está vivo. E fica naquele tormento. Você só sai desse ciclo quando você aceitar a passagem e se conscientizar que você não precisa daquela matéria. Você não precisa daqueles vínculos com a matéria. Tanto com bens quanto com pessoas. Aí você consegue ser resgatado por outros espíritos, tratados em planos superiores do astral e sai do umbral. E aí você vai viver no plano astral que você tem acesso, né, nas cidades, né, que você consegue construir com a sua capacidade, com a sua consciência. A maioria dos espíritos, como acredita no nosso lar, vai criar o nosso lar para viver nesse nosso lar, né? Os hinduístas vão criar as cidades deles, os deles, os xamãs a deles, os vicas, cada um vai criar lá o seu espaço de acordo com a consciência que tem. Mas enquanto o espírito não se desvencilha desses vínculos, ele está preso na matéria, ele não consegue evoluir, não consegue ser tratado espiritualmente. Então, repito, a gente pode ter bens materiais, não pode criar vínculo. Eu não posso sofrer porque não tenho o carro que eu gostaria de ter. Eu não posso sofrer porque não tenho a casa que eu gostaria de ter. Eu não posso sofrer porque eu não tenho a quantidade de dinheiro que eu gostaria de ter. Eu não posso sofrer porque aquela pessoa não quer ficar comigo. Se você ama realmente aquela pessoa, você quer que ela seja feliz, mesmo que não seja com você, e seja com outra pessoa. Isso que é amor. É difícil, mas amor é isso. Eu amo tanto aquela pessoa, aquele ser, que eu quero que ela seja feliz, mesmo que não seja comigo. O amor você dá, você não recebe. O amor cada um tem, vem do seu interior, e cada um dá o que tem. Enquanto essas barreiras nós não vencermos, a gente está preso na primeira bem-aventurança. O pobre de espírito, né, não significa que nós não podemos ter bens materiais, não significa que nós não podemos amar as pessoas. Não podemos criar vínculos. Temos que reconhecer as nossas limitações como espírito, trabalhar para superar essas limitações, porque nós temos consciência que nós também somos divinos, que nós também somos co-criadores desse universo, porque nós somos filhos de Deus. E como diz o ditado popular, filho de peixe, peixinho é. Nós só temos que controlar o nosso eu menor.
para que ele não embote o brilho do divino que está em nós. À medida que nós vamos lixando, né, removendo as manifestações egóicas, a luz do divino que está em nós cada vez se manifesta mais, brilha mais. Essa libertação da escravidão da matéria pela força espiritual supõe uma grande experiência e iluminação interna. Ninguém abandona algo que ele considera valioso sem que encontre algo mais valioso. Quando a gente toma essa consciência, fica mais fácil. A gente sofre menos nesse plano, porque nós não temos vínculos, não temos raízes. Nós amamos as pessoas, temos bens materiais que nós precisamos para viver, até com conforto, mas sem luxo, sem ostentação, sem desperdício. Aquilo que nós precisamos para viver bem e evoluir na matéria. Só. O resto é luxo, é excesso, é supérfluo. E dizendo que o reino dos céus, agora Kardec, em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que os ignorantes que possuem essas qualidades será inserido ao sábio, será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Por quê? O sábio, verdadeiramente sábio, ele não ostenta. Ele não diz para todo mundo que é sábio. Não quer ser mais que ninguém, porque não precisa ser validado. Agora, aquele que diz, se auto coloca como apóstolo, como mestre, como isso e aquilo, desconfie. Que nem Jesus, se não o maior, um dos maiores espíritos que já passou, já encarnou nesse plano, não se colocava como mestre de ninguém, como messias de nada, qualquer outro espírito fica invalidado nessa colocação. Tem de Emmanuel aqui também, né? A humildade não está na pobreza, não está na indigência. É importante entender isso, né? Não está na penúria, na necessidade da nudez e nem na fome. Não precisamos sofrer. Não sei porque tem alguns espíritas, né, da nossa que compartilham conosco nossa doutrina, que acham que é preciso sofrer. Não sei de onde tiraram isso. Nós não precisamos sofrer para evoluir em espírito. Na questão 826 do Livro dos Espíritos, diz lá: se nós podemos ser felizes de forma plena nesse plano de encarnado. Está colocado lá: não. A felicidade plena não é deste plano, não é desta vida como encarnado, mas que nós devemos ser o mais felizes que pudermos ser. Lógico, com limites, sem prejudicar ninguém. Então, é importante que nós tenhamos isso bem claro. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Isso é próprio do humilde. Não é se colocar como menor com relação a outro espírito. É se colocar numa posição que sabe que ele é limitado, que o outro é limitado, e qualquer juízo de valor é um juízo de valor falso. Porque o que é relativo não pode julgar, classificar o outro. Existem várias variáveis envolvidas nessa história. Bem, o que a gente pode resumir, então, dessa primeira bem-aventurança de maneira rápida? Desapego à matéria, é importante, porque nos cria vínculo. Humildade, no sentido de não valorarmos demais o que temos ou o que somos. Né? Aí entra a simplicidade, que o simples é meio que sinônimo de reto, correto.
e concretizar o reino de Deus dentro de nós. Ou seja, sentirmos a presença do divino nessa humildade, né, controlando o eu maior. Aí nós vamos para a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, os que se lamentam, porque eles serão consolados. Aqui, a ideia é o seguinte. O que Jesus quis colocar, assim, bem-aventurados aqueles que percebem a miséria, as limitações, os problemas do universo que lhes cerca. Então, bem-aventurados é que traduziram como chorar, como se lamentar, mas bem-aventurados que se tocam com o que coloca, o que está colocado à volta. É importante que a gente tenha esse conceito de tradução, porque as traduções são complicadas, gente. O Antigo Testamento foi feito todo em aramaico, alguns livros, e a maioria em hebraico. Tanto aramaico como hebraico não tem consoantes. Não, aliás, não tem vogais. Não existem vogais nesses idiomas, aramaico e judaico e hebraico. Foram traduzidos, no primeiro momento, para o grego, para Alexandre. Os gregos têm 7 vogais. Contaram com a ajuda de 72 anciãos levitas, da tribo dos Levi, sacerdotes judeus, que ajudaram a traduzir para o grego. Por isso essa tradução chama Septuaginta. Aí, no século, isso 300 anos antes de Jesus. Aí, teve Jesus, no século 0. No século 3, foi feita a versão latina, Vulgata, que traduziram do grego para o latim, mais os livros que foram escritos em latim e grego depois de Jesus. Nessas traduções, o latim, por exemplo, só tem 5 vogais. Os gregos têm 7, o hebraico e aramaico não tem nenhuma. Mudam. No hebraico só existe uma palavra para amor. No grego existem 9 palavras para amor. No latim só tem uma palavra para amor. Como a maioria das traduções foram feitas do grego para o latim, que é muito mais fácil do que o hebraico, eles traduziram para o latim, na maioria das vezes usando como caritas a palavra amor. E aí, quando traduziram para o Brasil, traduziram caritas como amor. E aí criaram uma outra palavra, caridade. Aí caridade, muita gente vê como sinônimo de amor, sendo que caridade é uma palavra que foi criada no português de caritas. Isso é só para vocês entenderem a bagunça que fica. E fora disso, essas interpretações, que cada versão aqui, então você tem a tradução da Bíblia que uma determinada tradição evangélica cria, de acordo com o entendimento que eles têm. Aí você tem a tradição, a Bíblia traduzida para os católicos, para os anglo-saxões, igreja anglo-saxônica, né, anglicana. Aí você tem, enfim, né, você tem várias traduções com objetivos diferentes. Então, nessa... Luiz? Oi? Alguém quer falar? Nosso horário deu nosso horário, tô 20h30. Deixar. Tá, só para concluir. Obrigado. Tá bom. Uhum. É que é muita informação, gente. Então, você me empolgo. não tem problema. Mas como eu falei, são 2 aulas, né? Então, bem-aventurados os que choram, os que se importam com o que está à sua volta. Porque vai ser consolado. Ou seja, se você se importa com o que está lá, com o que está à sua volta, se você se afeta com o que está à sua volta, se você se lamenta e chora e trabalha para o próximo, que é um outro nível, você tem que perceber as misérias, lamentações e trabalhar, né, para o próximo. Você será consolado, porque você está afetado por isso. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver a terceira bem-aventurança e as outras. A terceira bem-aventurança, bem-aventurados os que são mansos de coração, porque esses verão bem na terra. Ou seja, bem-aventurados,
essa bem-aventurança está na sequência das outras. Ou seja, a primeira bem-aventurança, eu sou humilde, eu reconheço as minhas limitações. A segunda bem-aventurança, eu reconheço as limitações, os problemas, os defeitos do mundo que me cerca e me toco com isso. Terceira bem-aventurança, eu sou manso, eu sou equilibrado. Apesar de eu reconhecer as minhas limitações, reconhecer as limitações do mundo à minha volta, eu estou em equilíbrio, eu não me afeto. Então, eu vivo bem na terra porque eu estou em equilíbrio, eu sou manso de coração. E se eu sou manso de coração, eu consigo pensar e sentir bem. Pensando e sentindo bem, as minhas obras, que é o que eu falo e o que eu faço, serão bons. Mas eu só consigo dominar essa terceira bem-aventurança, ou seja, controlar o que penso e sinto, quando eu domino as duas anteriores. Eu posso trabalhar a terceira, mas eu só vou conseguir dominar ela quando eu dominar as duas anteriores. Eu dominar a primeira bem-aventurança, que tem a ver comigo, dominar a segunda bem-aventurança, que tem a ver com o próximo, aí eu consigo trabalhar a terceira bem-aventurança, que é essa do equilíbrio, da mansidão de espírito, da paz de espírito. E é isso, gente. Espero ter despertado o interesse de vocês em ler o Sermão da Montanha. E tem muita coisa para falar disso. Que assim seja.